Vocês trouxeram Bíblia, porque agora está todo mundo em casa, ninguém usa mais Bíblia, né? Celular, computador. O texto de hoje, que a gente vai ler hoje, está em Deuteronômio, capítulo 33. Enquanto vocês procurem, eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês. Eu vou falar uma coisa assim, vocês têm que pegar a primeira pessoa, o primeiro personagem que vocês lembrarem, vocês guardam na cabeça aí. Normalmente a gente lê a Bíblia e a gente gosta um pouquinho mais de um personagem ou outro, gosta um pouco mais de uma história ou outra. Então eu queria que vocês pensassem agora assim, qual é o primeiro nome da Bíblia que vem na cabeça de vocês? Assim, a história que vocês mais gostam, qual é o personagem que vocês mais gostam na Bíblia? Assim, pensem na cabeça de vocês, não precisa falar ainda. Quando não pensou? Enquanto isso, vocês vão achando aí. Espera aí que eu vou colocar aqui no 33. Todo mundo pensou? O que você pensou, Brenda? Davi. O que você pensou, mãe? Moisés. Eliseu. José. José também? Paulo. João falou? Isaías. E Leandro? Jesus. Ó, isso aqui agora subiu a barra, hein? Desculpa aí. Agora nem vou perguntar mais, que agora acabou com a administração aqui toda. E a Bruna? Paulo. Esther? Esther, muito bom. E a Diana e o Rodolfo? Moisés. Não vale ler só porque eu vou ler Deuteronômio, vocês estão falando de Moisés? Aí não dá, não. Eu não perguntei para a dona Tília, né? E a dona Tília já escolheu? Paulo. E a Amanda? Paulo também? Agora você vai falar Paulo também, né? Pedro, aí, mudou um pouquinho. Jamabel? Samuel, Simone? Samuel. João? Como? Não precisa ter. Abraão, ó. Janete. Lucas. E Abel? Abraão? Quem que faltou? Faltou a Fernanda e o Rodolfo só? José. Tem alguém querendo entrar, eu acho. A porta abriu. Alguém quer falar que não falou? Alguém? Quem? Isaac. Olha que legal. Normalmente a gente lê texto na Bíblia e a gente se identifica com o personagem. E não necessariamente quem se identifica, que a gente é igualzinho ao personagem. Mas a gente pega uma história daquele personagem e ela casa com um momento que a gente viveu. E aí a gente pega uma outra história daquele mesmo personagem que casa com o momento que a gente viveu. E a gente começa a ficar assim, estou gostando desse cara aqui, está parecido comigo, ou está servindo para mim as histórias dele. E, no meu caso, que eu não falei, você falou, foi o seu? Qual que era? Pois é. No meu caso, aconteceu muito com Moisés. Moisés é um cara que eu já li várias vezes, e diversas situações que eu vivi, Moisés estava no meio lá fazendo algo parecido. Né? E muitas das coisas da minha vida eu falava assim, para vocês terem uma ideia, só uma coisa aqui que eu vou compartilhar para não tomar muito tempo com isso. Mas eu sempre falei que o meu ministério ia começar quando eu tivesse 40 anos. Por quê? Porque Moisés era 40 anos no Egito, depois 40 anos no deserto, depois 40 anos de novo para tirar o povo da terra prometida. Eu falo assim, meu ministério começa de verdade quando eu tiver 40 anos. Eu sempre falei isso. A Fernanda, a Júlia, o Jorge sempre ouviam isso dentro de casa. E aí, estava chegando, já tinha 40 anos e nada de ministério. Né? Nada de ministério. Mas, incrivelmente, quando estava quase para acabar os 40 anos, que ia completar 41, a gente começou esse ministério aqui. Literalmente começou esse ministério no online. Então, assim, tem coisas marcantes na vida de Moisés que me chamam a atenção. Mas eu queria... esse texto que a gente vai ler aqui, ele é um texto que acontece no finalzinho da vida de Moisés. Na verdade, eu já estou explicando a introdução, eu vou ler aqui o texto primeiro, depois eu falo para vocês, tá? Mas vamos lá. A gente vai pular um pouquinho, que eu não vou ler todas as bênçãos, tá? A gente vai pular um pouquinho aqui, eu vou falando os versículos para vocês. Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes da sua morte. Ele disse, o Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir, resplandeceu desde o monte Parã, veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas de suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo, todos os santos estão em tuas mãos. A teus pés todos eles se prostram e de ti recebem instrução.
A lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó. Ele era rei sobre Jerusalém, quando os chefes do povo se reuniam, juntamente com as tribos de Israel. Eu vou ler um pouquinho mais para baixo. Mas aqui, Moisés está falando o que Deus tinha feito por ele, como Deus tinha abençoado ele. Moisés está narrando tudo que Deus tinha feito, tinha acontecido até aquele momento ali. E aí ele começa em seguida a trazer uma bênção específica para cada uma das tribos de Israel. Cada uma das tribos que ia entrar na terra prometida. E aí a gente pula para o versículo 13, porque eu vou ler a bênção de José, que é sobre ela que a gente vai falar hoje, tá? Versículo 13. A respeito de José disse: que o Senhor abençoe a tua terra com o precioso orvalho que vem de cima do céu e com as águas das profundezas, com o melhor que o sol amadurece e com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido entre os seus irmãos. É majestoso como a primeira cria de um touro, seus chifres são os chifres de um boi selvagem, com os quais ferirá as nações até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim, assim são os milhares de Manassés. Essa bênção, Moisés traz uma bênção específica para a tribo de José. Ele tem uma bênção para cada um, mas a gente vai ler aqui, é específica para a tribo de José. A gente vai aprofundar um pouquinho mais nela hoje. Mas o momento que Moisés está fazendo essa bênção é um momento chave para a vida dele. Vocês sabem que Moisés nasceu numa época onde o faraó tinha mandado matar todos os bebezinhos. Então, assim, era muito improvável que Moisés tivesse nascido naquele tempo. Mas ele nasce, Deus permite que ele nasça, e Deus permite que ele seja cuidado e sustentado pelo faraó. Então, o faraó tinha mandado matar, Deus faz Moisés nascer, ainda manda lá para o faraó, fala assim: agora você vai cuidar, vai pagar a educação, vai pagar a escola, a comida, leite nã, sei lá, o melhor que tinha. Comeu, teve do melhor, teve do bom e do melhor. Durante 40 anos, Moisés foi sustentado pelo faraó, aquele que queria matar o povo hebreu. Então, Moisés já nasce de uma forma muito improvável. E durante esses 40 anos ele é educado, aprende tudo sobre a cultura, tudo que tinha no mundo, no caso, obviamente a cultura egípcia, mas os egípcios eram praticamente a nação mais imponente do planeta naquela época. Ele aprende tudo, ele se torna uma pessoa muito educada, muito culta, né, do ponto de vista de aprendizado, e ele, em determinado momento, ele descobre, ou ele tem a necessidade de conhecer a sua família, e ele fica incomodado por ele ser hebreu e estar no meio dos egípcios. E quando ele vê um egípcio açoitando um hebreu, ele mata aquele egípcio. E aí ele é obrigado a fugir. E aí começa, ali depois de 40 anos no Egito, ele vai para o deserto. E esses 40 anos do deserto de Moisés são 40 anos onde ele vai ser formado e forjado naquilo que Deus tinha para ele. Ele encontra um sacerdote chamado Jetro, que a Bíblia não fala que era um sacerdote de Deus, mas era um sacerdote reconhecido pelo povo. E esse sacerdote recebe Moisés com o pão e com o vinho, que é uma representação que a gente tem na nossa palavra, quando Jesus fala sobre a aliança, né? Então ele recebe Moisés e permite que Moisés habite na casa dele por um tempo. Ele fica cuidando das ovelhas de Jetro. Então, para quem era um príncipe que morava no Egito, ele tinha todo o luxo, agora ele passou a morar no deserto, tinha que ir lá buscar sua própria água, não tinha mais ninguém para servi-lo, e ainda tinha que cuidar de animais, que provavelmente no Egito era um serviço para a gente, para os escravos em si, né? Então Moisés fica 40 anos sendo preparado, treinado, para que ele pudesse voltar depois e libertar o povo daquela escravidão. O povo ficou escravo por 430 anos no Egito, e Moisés vai lá para resgatá-lo. E aí quando Moisés resgata, Moisés já não vai sozinho, Deus aparece para ele numa sarça ardente. Aquela sarça, ele fica olhando aquele matinho pegando fogo, e ele fala assim: poxa, por que esse matinho aqui pega fogo, mas ele não queima, ele não consome, né? Ele continua pegando fogo e ele não se queima. E aquilo chama a atenção de Moisés. Ele não se espantou que o mato estava pegando fogo, porque pegar fogo é normal. Agora, o que ele se espantou é que aquele mato pegava fogo, mas ele não sumia, ele não se consumia. E aquilo chamou a atenção dele. E aí, quando Moisés chega, Deus fala com ele. Deus começa a falar com Moisés naquele momento. E Deus começa a dizer para ele todas as coisas que ele iria fazer. Que naquele momento ele não acreditou muito. Ele falou: poxa, mas eu sou gago, não consigo fazer isso, não dá para passar para outra pessoa. Ele ficou com receio.
E uma das partes que eu mais gosto nesse texto é que Deus pergunta para ele assim: o que você tem na sua mão? E ele fala assim: eu só tenho um cajado. Para ele, aquele cajado só servia para tocar as ovelhas que ele cuidava. Mas quando você olha o que Deus fez na vida dele, aquele cajado abriu o Mar Vermelho, aquele cajado fez um monte de milagre, feriu o rio Nilo, aquele cajado fez com que eles ganhassem batalhas. Então, Deus usou aquilo que Moisés tinha, que talvez fosse o mais insignificante para ele, para talvez ser o instrumento mais poderoso que ele tinha nas mãos de Deus, para cumprir o propósito de Deus. Então, talvez vocês tenham um cajado na mão de vocês aí que vocês acham que não serve para nada. Ah, tem aqui só um cajado. O que você tem de bom? Ah, eu só tenho um cajado aqui que eu acho que não serve para muita coisa. Mas talvez seja isso que Deus queira usar na vida de vocês, para fazer coisas extraordinárias na vida de vocês, na vida das outras pessoas, para que o propósito dele seja cumprido e o nome dele seja engrandecido. E com aquele cajadinho, que não servia para nada de Moisés, ele trouxe as 10 pragas para o Egito, libertou o povo, abriu o Mar Vermelho, cruzaram, passou por tudo aquilo. E, obviamente, Moisés conviveu com o povo no dia a dia, era um povo difícil, era um povo que queria voltar para o Egito, não tinha carne, queria voltar para o Egito, vivia reclamando, murmurando. E Deus fala para eles assim: olha, vocês não vão entrar no Egito, essa geração aqui não tem como entrar, vai ter que morrer essa geração inteira, e vocês vão precisar agora passar, vai ter que morrer todo mundo, para a próxima geração, vai nascer uma geração nova, que não seja tão incrédula, tão teimosa, para que possa entrar no Egito. E Moisés está lá, liderando o povo durante muito tempo, e chega uma hora que Moisés fica velho. E aí, se vocês olharem dois capítulos atrás, Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, chegou a hora, o povo vai entrar na terra prometida, mas você vai morrer. Chegou a sua hora de ser levado aos céus, e você só vai ver a terra prometida. Eu vou te mostrar, mas você não vai entrar nela. Quem vai entrar vai ser o seu sucessor, Josué. E aí, Deus manda Moisés chamar Josué, manda chamar a congregação, todas as tribos, para que ele passe as instruções de que ele estaria passando a liderança para Josué, para que ele pudesse dar os comandos de Deus, de que eles iam entrar naquela terra, que eles iam conquistar, que eles iam ser prósperos, que eles iam entrar numa terra que tinha vinho, que tinha frutas, que tinha tudo aquilo que eles não estavam acostumados, por isso que eles estavam no deserto, comendo maná, comidinha simplesinha. Eles iam entrar num lugar onde tinha tudo, banquete. Ali eles tinham tudo do mais impossível para quem está no deserto, comendo maná e tomando água. E Deus dá o direcionamento para Moisés, que ele abençoe o povo, que Deus os direcionamentos e que ele abençoe o povo. E aí é onde a gente entra nesse texto, onde Moisés abençoa cada uma das tribos. Primeiro ele lembra do que Deus tinha feito, e ele abençoa cada uma das tribos. E para mim essa de José é especial, mas eu vou falar para vocês um pouquinho mais para frente, que eu queria passar aqui item por item nela. Primeiro versículo que a gente tem aqui, no versículo 13, ele diz o seguinte: que o Senhor abençoe a sua terra com o precioso orvalho que vem de cima do céu e com as águas das profundezas. Então a primeira coisa que ele diz, ele fala que o Senhor abençoe com o precioso orvalho que vem do céu e com as águas que vêm da profundeza. E aqui eu faço uma analogia para vocês pensarem que existem coisas que a gente necessita na nossa vida que a gente não conseguir sozinho. O que ele está falando aqui, o orvalho, é a água que vem do céu, e as águas que vêm da profundeza são águas que brotam da terra. A gente come alimentos, a gente tem uma série de coisas, mas a água é essencial para a nossa vida, e a gente não consegue. Eu pelo menos não sei fazer água em casa. Alguém sabe fazer água em casa aqui? Juntar as moléculas lá e formar água? Talvez algum cientista consiga, mas a gente não consegue por si só fazer água na nossa casa, fazer água para a nossa vida. Então, aqui ele está tratando de coisas essenciais, onde a gente é obrigado a depender de Deus para que isso venha para a nossa vida. Então, talvez para nós que estamos aqui, e esses dias choveu bastante, talvez tenha entrado água na casa de vocês, a gente fica bravo quando chove, tem trânsito, molha o carro, cai pedra, né? A gente fica incomodado. Mas se vocês forem para Israel, quando a gente foi para Israel a primeira vez, eu fiquei impressionado. Tem lugar em Israel que só chove uma vez no ano, uma chuva por ano. E nessa época aqui, às vezes chovia, eles estavam no deserto, chovia uma vez, eles tinham que acumular água, sei lá para quanto tempo, que depois ia secar, ou Deus tinha que abrir uma rocha para sair água. Então, a água para eles era algo muito precioso, e eles não tinham como fazer água, eles não tinham como produzir água. Eles dependiam totalmente de Deus, para que Ele mandasse a água através do orvalho que vinha do céu, ou das águas que vinham da profundeza para regar as suas plantações, essas coisas. Então, esse primeiro ponto fala de algo, fala da nossa dependência com Deus em relação a coisas que a gente não tem como produzir, não tem como fazer sozinho.
E muitas vezes a gente tenta seguir a nossa vida fazendo as coisas sozinho. Vamos fazer, vamos com a força do braço aqui, vamos conquistar, vamos ganhar mais dinheiro, vamos trabalhar mais, vamos fazer mais horas extras, sei lá, a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito. E muitas vezes o que a gente precisa é só parar e falar assim, olha, já tentei do meu jeito, já fiz, não deu certo. O que eu preciso agora, Senhor, eu preciso de que o Senhor mande esse orvalho que vem do céu. E que o Senhor mande agora essas águas que vêm da profundeza, para que possa regar essas minhas coisas, para que possa molhar essa plantação que eu estou fazendo, para que essas coisas que eu estou fazendo venham a crescer, a multiplicar, a prosperar, mas que não seja eu sozinho fazer isso, mas que seja a tua bênção sobre essas coisas que eu estou fazendo. Trabalhar é lícito, trabalhar é ótimo, a gente precisa trabalhar, mas trabalhar por conta própria é muito pesado, trabalhar sozinho é pesado, trabalhar com o Senhor abençoando é muito mais fácil. Muitas vezes a gente dá um passo, parece que a gente andou 1 quilômetro. Se a gente estiver sozinho, a gente anda 1 quilômetro, parece que a gente está cansado, está morrendo. Se a gente dá um passo, já foi 1 quilômetro. Quando Deus está presente naquilo que a gente está fazendo, quando a gente não deixa Ele de lado, aquilo flui de uma forma muito, muito mais prática, sobrenatural. O segundo ponto que ele diz no versículo 14, ele fala assim, com o melhor que o sol amadurece e com o melhor que a lua possa dar. Então, assim, o que o sol amadurece? A gente estava falando de água, normalmente é uma plantação, a gente plantou alguma coisa, a gente precisa de sol, a gente precisa de tempo. Quando a gente fala de sol e lua aqui, a minha interpretação disso é que ele está falando de tempo. Muitas vezes a gente não consegue esperar o tempo de Deus para as coisas. Se a gente plantar uma sementinha, eu vou dar um exemplo específico aqui. Existe um exemplo de bambu chinês. Alguém já ouviu falar do bambu chinês? Você planta uma sementinha de bambu chinês e ele leva 2 anos para aparecer o primeiro pedacinho dele para fora da terra. 2 anos. Só que durante esses 2 anos, se você não esquecer de regar um dia, ele morre. Então, durante 2 anos você vai ter que plantar, 2 anos, dia após dia, você vai ter que cuidar dele como se você estivesse vendo ele. Dia após dia você vai ter que regar, você vai ter que cuidar da terra, você vai ter que esperar, você vai ter que conversar com ele, você vai ter que orar pelo bambu, o bambu cresce, o bambu vai rápido. E depois de 2 anos, você vai ver a primeira pontinha do bambu saindo. É o tempo que ele leva para germinar e sair a primeira pontinha, o primeiro pedacinho do caule dele. E aí, a gente normalmente não tem essa paciência de esperar, porque a gente quer ver as coisas imediatamente. A gente não consegue, imagina a gente plantando bambu, aí tem que esperar 2 anos, a gente, sei lá, regou uma vez, regou 2, regou 3, aí morreu na 4ª vez. A gente faz isso com as nossas orações, não faz? A gente não começa a orar pelas coisas e depois a gente para no meio do caminho? Eu vou orar todo dia por isso daqui. Aí passou, sei lá, 15 dias, 20 dias, 1 mês, a gente para de orar porque, não aconteceu, acho que não vai acontecer, acho que Deus não queria. A gente começa a mudar a nossa oração. Às vezes Deus vai mudar o nosso coração. Deus vai falar assim, isso daqui que você está pedindo não é lícito, eu não quero isso para você. E tudo bem, mas normalmente a gente desiste antes daquilo acontecer. Então, quando vocês pensarem em desistir de orar, lembra do bambu chinês. 2 anos só para sair a primeira folhinha. Mas depois que sai a primeira folhinha, ele cresce feito um foguete. Porque durante todo esse tempo que ele estava fazendo, era criando raízes, criando profundidade. Ele estava se fortalecendo para que aquela raiz dele pudesse aguentar aquele bambu gigante que ia sair depois. Então, muitas vezes a nossa oração é assim, a gente fica orando, e ela não está saindo algo visível, mas ela está criando raiz, ela está criando fundamento, ela está forjando o nosso caráter. Às vezes a gente pede coisas que não é para o nosso tempo, a gente não está preparado para aquilo. A gente chega lá e fala assim, Senhor, eu quero uma Ferrari. Aí o Senhor manda a Ferrari, chega a conta do seguro, não tem como pagar. Aí chega a gasolina, não tem como pagar, não adianta. Então, assim, talvez Deus tenha uma Ferrari, mas vai demorar um pouco até que a gente tenha condições de manter uma Ferrari. Eu sei que o exemplo da Ferrari foi exagerado, mas para você entender que muitas vezes a gente faz isso com coisas pequenas, porque o nosso caráter, as nossas emoções não estão prontas para receber aquilo que a gente está pedindo. A gente sempre quer coisas melhores, mas nem sempre a gente está preparado para aquilo. E Deus precisa aprofundar as nossas raízes, Deus precisa formar o nosso caráter, preparar o nosso esqueleto ali para aguentar esse peso novo que a gente vai receber. Amém? E no versículo 15, ele fala sobre as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas. Qual é o contraste entre as duas coisas aqui, né? Ele fala de as dádivas mais bem escolhidas de montes antigos e de fertilidade das colinas eternas. Então ele está dando 2 exemplos de monte e colina, mas um é muito antigo e outro é eterno. E quando eu olho para isso, eu vejo 2 coisas. Eu vejo que muitas vezes a gente
A gente cresce, a gente é jovem, a gente se empolga, a gente cresce, e a gente deixa de olhar para os antigos exemplos. Pessoas mais antigas que a gente, pessoas que tinham uma base, um caráter, uma formação, conhecimento, experiência, e a gente fala assim, essas pessoas não sabem nada, porque agora é assim que faz. Então, quando ele fala que a gente tem que olhar para as dádivas mais bem escolhidas nos montes antigos, eu creio que a gente tem que olhar para as pessoas que são mais velhas do que a gente, que têm mais experiência do que a gente, que têm vivência muito maior do que a gente, para que a gente possa aprender com elas. Situações que talvez a gente possa ter algum livramento, situações que a gente possa simplesmente se tornar melhores porque aprendemos com as coisas antigas. Mas ele também diz aqui sobre a fertilidade das colinas eternas. E as colinas eternas é uma visão futura, uma visão espiritual, eterna. A gente só vai ter eternidade com Jesus. Se a gente não entregar a nossa vida para Jesus, não tem eternidade para a gente. É isso que a Bíblia diz. Só existe um caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a nossa caminhada, a gente aprende com os mais antigos e a gente olha para a nossa eternidade, mas a nossa eternidade é somente com Jesus. A gente está aqui para aprender um pouquinho sobre a Bíblia, mas a gente também não pode esquecer que isso daqui que a gente está vivendo é passageiro. Daqui a pouco a gente vai ter, sei lá, uns 100, 150 anos, 120, como Moisés tinha quando morreu, e Deus vai falar, olha, chegou a sua hora de ir para a eternidade. Aí é que a nossa vida começa. Porque esse pedacinho que 120 anos que Moisés viveu não foi nada. Agora a eternidade que ele vai viver com Jesus, aí sim é muita coisa. Então a gente tem que viver o nosso presente, pautado naquilo que a gente olha para os exemplos do passado, e isso vale também para os exemplos que a gente aprende aqui na Bíblia. A gente está falando do exemplo de Moisés, a gente falou do exemplo de José, todos esses exemplos que vocês citaram, são exemplos que servem para a gente. As pessoas que a gente conhece, que são da nossa família, amigos, que são mais velhos, que têm experiência, são pessoas que agregam esse tipo de experiência, mas a gente também não pode tirar os nossos olhos da eternidade, daquilo que é futuro. E o outro ponto que ele fala aqui, no 16, ele fala, com os melhores frutos da terra e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Quando ele diz os melhores frutos da terra, eu entendo que é algo que a gente ainda não comeu. Esse tipo de fruto a gente ainda não comeu. Aquele povo estava para entrar na terra prometida. Eles estavam comendo ali maná, vivendo ali daquele pãozinho todos os dias. Eles sonhavam em comer repolho no Egito. Eu não sei vocês, mas eu não sou muito fã de repolho, não. Mas eles sonhavam voltar para o Egito só para comer repolho, porque era melhor, eles achavam que era melhor do que aquele maná, né? Foi por isso que eles se rebelaram contra Deus. Mas assim, eles tinham um desejo de comer algo novo. E Deus disse para eles assim, ó, que eles iam comer os melhores frutos da terra. Então, quando a gente olha para os melhores frutos da terra, isso fala muito de... No nosso tempo de hoje, é impossível não pensar em questão financeira, porque tudo custa dinheiro hoje. A gente está aqui hoje, custa dinheiro para pagar luz, custa dinheiro para pagar, sei lá, água, tudo custa dinheiro. É impossível a gente andar nesse mundo sem dinheiro. E quando eu vejo isso daqui, dos melhores frutos da terra, para mim ele fala sobre viver um tempo novo de prosperidade. Um tempo onde a gente vai comer frutos melhores. Então, se você está numa situação boa hoje, Deus tem algo melhor para você. Se você está numa situação difícil hoje, Deus tem algo melhor para você. Se você acha que você tem tudo que você precisa, Deus ainda assim tem algo melhor para você. Porque existem os melhores frutos da terra. E a gente ainda não está comendo eles. Aquele povo só comeu os melhores frutos quando eles entraram na terra prometida. E aqui eles estavam recebendo uma bênção de que eles iriam entrar, que eles iam comer. E a segunda etapa, que vem junto com essa questão da plenitude, né, da terra e os seus frutos, é sobre o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Lembra que Moisés foi tocado porque a sarça não se consumia? Aqui para mim está a chave de tudo isso aqui que a gente falou até aqui. Que ele fala assim, o favor daquele que apareceu na sarça ardente. O favor é a graça que a gente vive. O favor é algo assim, olha, sabe quando ele olha, você pode me fazer um favor? Se fazer um favor é alguém fazer alguma coisa para você que não vai cobrar nada, né? A pessoa vai te ajudar sem precisar de nada. Só que quando a gente se trata de Deus, o favor dele, ele olha para nossas vidas e ele já quer nos ajudar, sem a gente pedir, mas ele pedir, ele já quer ajudar. Só que muitas vezes a gente não permite que Deus faça isso na nossa vida. A gente quer ali assumir o controle, a gente quer fazer, a gente quer trabalhar, a gente quer conquistar. Mas esse texto aqui está falando que eles iam comer os melhores frutos da terra. Por quê? Porque eles iam ter o favor daquele que apareceu
na sarça ardente. O próprio Deus os abençoando, sem que eles mereçam, sem que eles precisem, sem que eles tenham que fazer nada para isso. Vocês gostariam de viver isso? Quem gostaria de viver isso? Simplesmente caminhar e ver o favor de Deus agindo na vida. Entenda que eu não estou falando aqui que o favor de Deus é para a gente comprar a Ferrari lá, tá? Que foi o exemplo que eu dei. Mas muitas vezes tem desejos no nosso coração, que a gente quer, mas a gente fala, eu acho que eu não vou pedir isso não, porque não é lícito. Deus olha para isso e fala assim, olha, isso daqui que eu quero fazer. Você está me honrando, eu vou te honrar. Uma vez eu vi o pastor José Luiz falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou assim, sonhe os sonhos de Deus, que Ele vai sonhar os seus. Então, assim, às vezes a gente tem sonhos que é muito maluco, fala, isso daqui não é para mim não. Mas a gente começa a sonhar as coisas de Deus, a gente começa a dedicar para as coisas de Deus, Deus olha assim, deixa eu ver qual sonho que esse aqui está precisando, que eu vou realizar um sonho dele hoje. E às vezes Deus faz isso na nossa vida, sem a gente pedir. Mas a gente precisa crer que Ele é galardoador. A Bíblia fala que Deus é galardoador. Ixi, me enrolei tudo. Galardoador. A Bíblia fala que Ele é galardoador. Se a gente não acreditar que Ele é, como é que a gente vai receber alguma coisa? Se a gente acha que Deus está lá só para pegar um dinheiro nosso, ou para castigar, ou fazer alguma coisa assim. Não é isso. Deus está lá para nos abençoar. Existem os extremos, existem as pessoas que só querem ser abençoadas e não querem servir a Deus, não querem fazer nada. Ambos os extremos são ruins, mas o meio do caminho é um lugar onde você tem humildade para ouvir Deus falar e obedecer, e também tem humildade para receber quando Deus quiser te abençoar. E esse é o favor daquele que habita na sarça ardente. E aí ele termina o texto aqui falando que José, que a tribo de José era majestoso como primeiro acreditor. Ele vai falar que ela era José, ele foi o último dos filhos, ele não o penúltimo dos filhos, na verdade, quase penúltimo, tem mais um depois, estou errando a conta aqui. Mas Moisés estava lá no finalzinho da fila e Deus levantou ele como cabeça sobre os irmãos. E é isso que ele está falando aqui, ele está lembrando que ele era o cabeça, o mais importante, é que ele queria subjugar as nações. E aí ele fala sobre os filhos dele, né? Fala sobre Efraim e Manassés, que era a mensagem que o pastor Israel ia ministrar hoje aqui. Então aqui eu não sei o que ele ia falar sobre Efraim e Manassés, eu vou deixar para ele continuar depois esse pedaço aqui. Mas o que eu queria que vocês entendessem, que nesse texto, existe uma bênção sobre a tribo de José. E essa bênção sobre a tribo de José, ela percorre gerações. E eu acredito que a gente pode olhar aqui na Bíblia e falar, Senhor, essa bênção aqui que o Senhor derramou sobre a vida de José é para mim. Eu quero ela para a minha vida. Eu quero comer os melhores frutos da terra. Eu quero a presença daquele que habita da sarça ardente na minha vida, no meu ministério, na minha casa, no meu trabalho. Eu quero isso para a minha vida. E vocês têm que buscar isso, vocês precisam querer. Deus não vai chegar simplesmente e falar assim, colocar o pé na porta e falar, agora eu vou entrar aqui e vou fazer tudo. Se vocês não permitirem, vocês precisam buscá-lo. Quando vocês buscá-lo, quando vocês de coração quiserem que Deus realmente faça tudo isso na vida de vocês, Ele vai fazer. Vocês precisam querer, vocês precisam permitir que Ele trabalhe na vida de vocês, vocês precisam permitir que Ele tenha acesso à vida de vocês. Entrega tudo para Deus e fala assim, Senhor, aqui a minha vida é tua, faz o que você quiser, me usa minhas finanças, usa o meu tempo, usa o meu trabalho, usa, sei lá, meu corpo físico, usa meus bens materiais, meu carro, usa o que o Senhor quiser, eu estou aqui à disposição, mas eu quero viver tudo isso que o Senhor abençoou na vida de José. E quando a gente olha para o final dessa mensagem, que a gente vai ler no finalzinho agora, a partir do versículo 26, para a gente encerrar, a gente vê deixa eu só tomar. A gente vê o próprio Moisés encerrando essa sequência de bênção, exaltando aquilo que Deus é e exaltando, dizendo qual é a característica de um povo que tem Deus como seu principal refúgio, que literalmente recebeu essas bênçãos e vive isso na vida deles. O versículo 26 diz o seguinte: não há ninguém como Deus de Jerusalém, que cavalga os céus para ajudá-lo e cavalga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o seu refúgio e para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo, destrua-os. Somente Israel viverá em segurança. A fonte de Jacó está segura numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador, e a sua espada gloriosa, e os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará as suas colinas. Ele está dizendo o seguinte: não importa a dificuldade que vocês têm vivido, se esse Deus de Israel
estiver fazendo parte da vida de vocês, o inimigo vai fugir, os problemas vão fugir, os problemas vão se resolver. Às vezes não vai ser fácil, vai ter batalha. Lembra que ele fala aqui que a gente vai ter que destruir os inimigos? O povo entrou na terra prometida, teve que matar muita gente, teve que conquistar a terra, teve que guerrear. Graças a Deus a gente tem uma guerra espiritual que hoje é mais eficiente do que matar as pessoas fisicamente como naquela época. Mas a gente precisa tomar um posicionamento. E se a gente tomar um posicionamento e receber essas bênçãos, é isso que a gente vai viver com o Deus de Israel. Mas tudo isso passa a partir de um momento, uma decisão específica que a gente tem, de dar um nosso passo, de falar assim: Senhor, está aqui a minha vida, agora eu quero que o Senhor cuide de tudo. Sabe esse negócio aqui que eu não estou conseguindo resolver? Estou quebrando a cabeça, estou gastando tempo, estou ficando nervoso, estou preocupado. Eu não quero mais me preocupar com isso. Eu quero viver essa bênção aqui que o Senhor declarou sobre a vida de José, sobre a minha vida. Eu quero viver isso daqui para mim, Senhor. Eu quero ser abençoado grandiosamente como José foi. Eu quero, Senhor, comer os melhores frutos da terra. Mas eu não quero comer os melhores frutos da terra porque eu estou me matando de trabalhar para conquistar isso. Eu quero comer os melhores frutos da terra porque a presença do Senhor está fazendo parte da minha vida. E quando eu fizer o mínimo, o resultado vai ser o máximo. Porque não fui eu que fiz sozinho. Eu fiz uma parte e Deus fez o resto. Deus tirou aquele fardo, aquilo que era pesado. Deus pegou aquilo que mais incomodava e assumiu para Ele. Para que a gente não tenha que se preocupar. É isso que Deus quer. Quando Deus fala que Ele quer a nossa vida, Ele não quer uma área específica da nossa vida, Ele quer o todo, mas para que Ele possa tirar de nós todo o peso. Muitas vezes a gente tem diversas situações que a gente vive e a gente não consegue resolver, e a gente foca em uma: eu vou resolver essa daqui, mas a gente acaba desequilibrando outras. Quando Deus está, a presença de Deus está na nossa vida, Ele trabalha de uma forma uniforme. Ele vai resolvendo coisas que Ele vai resolver um problema na vida de uma pessoa e vai abençoar 5 ou 6 em volta. Ele vai, sei lá, prosperar uma pessoa no meio de um lugar pobre, e essa pessoa vai abençoar toda a comunidade. É isso que Deus faz. Deus sempre trabalha no coletivo. Ele olha para o individual, mas a obra que Ele faz é no coletivo. E muitas vezes a gente olha para o nosso individual, querendo que Deus atenda o nosso individual. Mas Ele vai atender o nosso individual, quando o nosso objetivo for olhar para o coletivo. E Moisés termina essa bênção dizendo que todas as pessoas que tiverem o Deus de Israel vão estar em segurança. E segurança, quando a gente está em segurança, a gente está em paz. A gente não se preocupa com nada. Não se preocupa com o dinheiro, não se preocupa com a vida, não se preocupa com nada. A gente sabe que Deus está cuidando de tudo. Quantos podem sentir a presença de Deus aqui nesse lugar? O Senhor está aqui, Ele está aqui não só para confirmar aquilo que a gente está cantando, mas Ele está aqui para falar para vocês que todas essas bênçãos que Moisés declarou são bênçãos para vocês tomarem posse na vida de vocês. Que vocês tenham aqui o favor daquele que habita na sarça ardente. Que vocês possam olhar na vida de vocês o sobrenatural de Deus agindo na vida de vocês a cada dia. No dia a dia dentro de casa, no dia a dia no trabalho, no dia a dia com os filhos, no dia a dia, no dia difícil, onde os problemas se levantam. Que o favor daquele que habita na sarça ardente seja presente na vida de vocês. Que quando as coisas não tiverem mais jeito, Deus possa entrar e fazer aquele milagre na vida de vocês que vocês precisam. Que a gente possa sair daqui nessa noite guardando no coração que a presença de Deus é o bem mais importante que a gente pode ter. A nossa busca tem que ser sempre para que Deus esteja presente na nossa vida. Todo o resto vai ficar mais fácil. As dificuldades e as coisas boas vão ficar ainda melhores com a presença de Deus na nossa vida. Tem uma passagem onde Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, eu vou mandar o povo agora entrar na terra prometida, mas eu vou mandar um anjo junto com ele, e eu não vou com esse povo obstinado. E Moisés fala assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui, porque a tua presença é mais importante do que qualquer coisa que eu possa conquistar lá naquela terra prometida. E eu queria encerrar com uma oração para que vocês guardem isso, que a presença de Deus é o mais importante, e que o favor daquele que habita na sarça ardente é o que vai fazer com que vocês sigam nos dias de vocês de uma forma sobrenatural, onde os problemas não vão sumir, mas eles vão ser resolvidos de uma forma muito mais fácil e agradável. Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada uma dessas pessoas aqui nessa noite, Pai.
O Senhor conhece os corações, o Senhor sabe que eles vieram aqui buscando, Senhor, o Senhor sabe que o Senhor falou com as pessoas aqui nessa noite, Senhor. Mas eu queria selar, Senhor, essa oração final, Senhor, pedindo para que a sua presença, Senhor, seja cada vez mais forte na vida de cada um aqui, Senhor. Talvez tenham pessoas aqui que nunca tenham ouvido a sua voz, Senhor. Que hoje seja o primeiro dia, Senhor. Talvez tenham pessoas que faz muito tempo que não ouvem a sua voz, Senhor. Que hoje seja, Senhor, um retorno para um relacionamento como Moisés tinha, de falar face a face contigo, Senhor. Talvez estão pessoas aqui que falam contigo todos os dias, Senhor. E que seja um tempo, Senhor, de se aproximar mais, de ganhar um abraço, de ganhar um aconchego, Senhor. Senhor, que a tua presença, Senhor, seja conosco todos os nossos dias, Senhor. Diante das dificuldades, diante das coisas boas, Senhor. Que a gente possa, Senhor, receber direção de Ti, Senhor, diretamente de Ti, Senhor. Que a gente possa viver, Senhor, para Ti, Senhor. E que a gente possa, Senhor, levar, Senhor, o Seu nome para muitas pessoas, Senhor. Encontrar pessoas que precisam de ajuda, Senhor. Que elas possam olhar na nossa vida, Senhor, a Tua presença. Em nome de Jesus eu coloco diante de Ti, Senhor, cada uma dessas vidas, Senhor. E eu Te abençoo, Senhor. E eu abençoo cada uma dessas vidas, Senhor, para que vão, para que prosperem, para que deem fruto, para que tenham seus problemas sanados, para que voltem a ter noites de sono tranquila, para que não tenham mais que se preocupar com a situação financeira, para que não tenham mais que se preocupar com situações emocionais, Senhor, para que não tenham mais que se preocupar, Senhor, com o que tem que fazer da vida, ou qual decisão tomar, porque a Tua presença está lá na casa deles, e eles podem consultar, e o Senhor vai falar, e o Senhor vai direcionar, Senhor, que a Sua presença seja um marco, Senhor, em cada uma dessas vidas, Senhor. Seja um marco para eles, seja um marco para as pessoas ao redor, Senhor. E que, Senhor, que a Sua presença nunca cesse, Senhor. Que eles tenham no coração deles gravado, assim como Moisés disse, Senhor: se a Sua presença não estiver comigo, eu não vou, eu não saio daqui. Eu só quero estar onde o Senhor está, onde a Tua presença está. Grava, Senhor, isso no nosso coração nessa noite, Senhor. Grava isso, Senhor, para que a gente possa viver, Senhor, cada vez mais coisas grandiosas, não por nosso mérito, não para nossa glória, mas para a Tua glória, Senhor. Para que a gente possa engrandecer o Teu nome nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus te peço, Pai. Nesse início de ministério, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, trazer pessoas que precisam Te conhecer, Senhor. Pessoas que talvez nunca tiveram uma oportunidade de ouvir falar de Ti, Senhor. Senhor, usa cada um aqui, Senhor, que está aqui nesse lugar. Usa a minha vida, usa essas pessoas que estão aqui, Senhor, para serem Seus instrumentos, Senhor, para alcançar essas pessoas, Pai. Pessoas que precisam ouvir de Ti, pessoas que talvez já tenham ouvido de Ti, Senhor, e por algum motivo se perderam, Senhor. Precisam voltar, Senhor, para Ti, Senhor. Usa, Senhor, as nossas vidas, Pai. Usa, Senhor, as nossas vidas para servi-los, para cuidá-los, Senhor, para que eles possam, Senhor, ser restaurados, Senhor, e quem sabe abençoar as nossas vidas no futuro, Senhor. Abençoar a vida de outras pessoas, Senhor. Nós não sabemos, Senhor, todas as coisas que o Senhor tem para esse ministério, nós não sabemos de fato quais são as necessidades espirituais dessa cidade de Limeira, Senhor. Mas nós oramos por essa cidade, Senhor. Nós oramos pela cidade de Limeira, porque, Senhor, onde a gente plantou a nossa igreja, Senhor, as portas do inferno não prevalecerão, Senhor. E essa cidade de Limeira vai ser abençoada por esse ministério, Senhor. Vai ser abençoada por essas pessoas que estão aqui, Senhor, debaixo de uma direção Tua, Senhor. Senhor, traz, Senhor, aquilo que o Senhor quer que a gente faça, os trabalhos sociais, Senhor. Que o Senhor possa levantar pessoas, que o Senhor possa levantar ideias, que o Senhor possa levantar provisão, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Estamos aqui para abençoar a cidade, não estamos aqui para ganhar dinheiro como uma empresa, estamos aqui para abençoar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa nos usar poderosamente, Senhor, para talvez mudar essa cidade de patamar, mudar essa cidade de panorama, Senhor. Eu não sei o que o Senhor tem para as nossas vidas, não sei o que o Senhor tem para esse ministério, mas nós estamos aqui, Senhor. O que o Senhor quiser que a gente faça, a gente vai fazer, Senhor. Usa as nossas vidas, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Deus abençoe, que vocês vão em paz, que tenham uma semana tremendamente abençoada, e que a presença de Deus nunca saia da vida de vocês, nunca saia do coração de vocês, nunca saia da casa de vocês. Que seja uma semana de busca, uma semana de sentir a presença de Deus, e que Deus possa falar muito ao coração de vocês, e que Ele possa responder cada anseio, cada dúvida, cada questionamento que vocês têm, cada situação difícil que vocês podem estar passando. Que Deus possa se mostrar presente, que Deus possa suprir cada carência, cada necessidade.
É isso que eu declaro para a vida de vocês nessa semana, em nome de Jesus. Deus abençoe.